Os sonhos de Deus são mais altos do que os nossos, maiores do que a gente possa imaginar. E o Espírito dele nos ensina a descansar todos os dias nele, ter esperança nele, ter saúde mental nele. O equilíbrio emocional é o ponto de partida para todos nós que queremos viver o melhor de Deus. Tenha sempre a paz que o Pai nos dá todos os dias. Tenha todas as coisas que Ele derrama sobre nossas vidas. Porque tudo, absolutamente tudo, está no controle dEle. E tudo coopera para o nosso bem. Por mais difícil que a gente não entenda, que a gente até duvide, que a gente se entristeça, mas o Pai, Ele te ama incondicionalmente. Qual filho que o pai ama que ele não corrija? Ele não vai apoiar os seus erros. Aí é responsabilidade minha e de vocês. Tudo é incrível para a honra e glória daquele que nos deu o fôlego da vida, olhos abertos, para viver e desfrutar de mais um dia. Para não olhar para o mundo que está doente, mas viver fazendo o diferencial, sendo o sal que dá sabor, o sal que chega devagarinho, ou seja, que chega por último e dá o toque final. Busque todos os dias, meus irmãos, ter este alimento puro, incorruptível e sólido. É o que nós precisamos. Louvor seja dado ao Eterno, que nos dá este presente que se chama vida. Dormimos e acordamos para a honra e glória dele. E hoje é o dia, Pai, de vivermos mais um dia de vida, de agradecermos ao Senhor por tudo, não murmurar e continuar caminhando na luz que é lâmpada para nossos pés. Que a espada do Espírito, que nos ensina todos os dias, se aprofunde cada vez mais, para que venhamos entender que podemos sim trazer o sabor da vida, não olhando para as coisas que estão presentes e nos entristece, mas olhando para Ti. Bendita é a nossa família. Que venhamos, nesse dia de hoje, agir conforme a vontade do que está perfeito, que é o Espírito do Senhor que habita em cada ser vivente, Pai. Obrigado pelos novos inscritos. Obrigado por você que está aqui compartilhando. Obrigado por você que não faz parte do canal, mas está ouvindo todos os dias as mensagens. E o mais importante, não é a minha vontade, está fazendo a vontade de Deus sobre a tua vida, buscando praticar o que é bom, o que é puro, o que é amável, o que é honesto, o que é de boa fama. É sobre isso que nós pensamos todos os dias para vencer. O mundo está doente. Mateus 11, verso 28. Tem algo bonito que acalma nossas almas, mas que existe um ponto que Jesus traz sobre responsabilidade. Ontem estava ouvindo um louvor e o louvor me chamou a atenção desde aquilo que o cantor
ministra dentro da música, ele diz assim: o jugo de Deus, o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve. E a gente precisa de palavras que venham acalmar nossa alma, nossas emoções, palavras que nos impulsionem. E quando a gente lê essa parte de Jesus, onde ele fala assim, Mateus 11, verso 28, 29 e 30, preste atenção. Eles aqui estavam oprimidos, cansados. E Jesus, né, ele está ali manifestando um amor praticamente contra o seu povo. Ele é um leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear, né? E ele guerreou. Ele foi respeitando cada um. Ele foi se posicionando com aqueles que precisavam ouvir palavras duras, palavras de amor, palavras de sabedoria, palavras de correção. Os fariseus iam contra ele querendo pegá-lo ele em uma transgressão. No entanto, que quando ele é julgado, ele mostra ao mundo que mesmo assim, ele sendo inocente, o mundo foi lá e julgou. Você está entendendo por que o mundo está doente? Porque a gente vê o certo estando errado e o errado está certo. Quem é solto? Barrabás. Quem é morto? Quem é preso? Jesus. Barrabás não era o ladrão. Barrabás era um líder político da época. Ele batia de frente com o sistema de Roma da época. E o sistema achava ele uma ameaça. E Jesus, pacificador, não pague o mal com o mal. Aquele que nunca pecou, que atira a primeira pedra. Curou o coxo no sábado. No sábado havia uma lei. Ele quebra aquele mandamento da lei. E ele vinha, né, trazendo tudo isso. E aí, quando ele chama o povo, ele diz assim, vinde a mim. Isso transcende para nós. Todos os que estáis cansados e oprimidos do mundo que está doente, que eu vos aliviarei. Trarei palavra de conforto, de sabedoria, de confiança em mim. Ele vai continuar. Tomai sobre vós o meu jugo. Tem um jugo de Jesus. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Ou seja, tem um jugo dele, mas ele diz que é para a gente ser humilde, manso de coração, mente, que ele vai acalmar nossas emoções. Porém, ele vai trazer a responsabilidade. Não adianta você ficar aí chorando, se você quer vir a mim, mas você precisa levantar daí, sair da inércia, sair do ponto que te aflige, buscar a mim, que eu vou aliviar as suas emoções. Eu vou trazer descanso para ti na mente. É um jugo. Ele vai dizer, porque o meu jugo é suave, presta atenção, e o meu fardo é leve. Bom, o fardo do mundo a gente sabe, né? Pesado. O jugo do mundo, totalmente pesado. Há um fardo incansável, diário, sobre a nossa experiência humana. Mas qual é o fardo de Jesus? Qual é o jugo de Jesus? É a mesma coisa que ele fez nesta época aqui, meu amado. O maior milagre de Jesus, feito naquela época e feito nos dias de hoje, quando a gente entende, é o tratar com a nossa consciência. Quando você começa a falar, preste atenção,
Quando nós começamos a falar sobre a palavra de Deus e a gente usa a Bíblia, colocando Jesus dentro dos ensinamentos que ele trouxe naquela época, o jugo começa a entrar, o jugo dele é a consciência. O que é que acontece? Quando ele chama, presta atenção, quando ele chama Mateus, que é um publicano, ali tem um jugo, ali tem um fardo dele. Vamos amá-lo. Vocês estão julgando porque ele é um publicano e cobra impostos. Mas vamos amar o jugo. Esse é meu jugo, esse é meu fardo. É vocês amar aquele não porque ele é, e sim pela essência daquilo que ele tem para nos oferecer. A prostituta. Todos pegam a pedra. E na lei de Moisés, tinha que apedrejá-la. Porém, ele trata o quê? Vem um jugo e vem um fardo dele. Qual é? Oi, você está aí na internet falando mal do outro? Você está aí dizendo que você é melhor do que o outro? Mas você já errou uma vez. E por que está tirando a pedra nele? Consciência, irmão. Você adentra em um templo físico. Bom se reunir como igreja, mas ali não é a igreja são vidas. Atos 17, 24. Diz aquele que o Deus que fez o céu e a terra e tudo que nele há, não habita em templo feito por mão de homens. O que é que você faz? Corta um vídeo, coloca as pessoas, que não vivem nesse ambiente, no mundo secular, e diz: como é que você quer ver Deus se você está assistindo fulano, que eu não vou falar o nome aqui, você está assistindo o outro que está fazendo um reality, você está assistindo você está assistindo B. O que é que você está fazendo? Você está tratando com o jugo e com o fardo de Jesus? Ou você está vivendo o mundo que está doente, dizendo que o local que você está é o local aonde vai ter, possa-se dizer, a cura sobre o mundo? Sabe o que é mais interessante? É que se a gente atualizar a Bíblia para os dias de hoje, na caminhada de Jesus, ele não dividiu a igreja dele. Ele não trouxe religião. O fardo e a consciência, ou o fardo e o jugo, era trazer todo mundo para a realidade, para a responsabilidade. Ele não disse assim: oi Caifás, eu sei que você é um fariseu, eu sei que você é um hipócrita, oi fariseus, oi escriba, eu sei que vocês é isso e aquilo outro, e vai acontecer isso e vai acontecer aquilo outro, porque ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele não chegou na mesa e disse: olha, tá vendo Pedro aí? Mentiroso, vai me trair 3 vezes, vai me negar. Tá vendo o tal aí? Tem um aí, tal aí, que tá aqui comigo, mas é um falso, sabe? Não. Por que Judas se enforcou? Jesus não toca nele. Mas Jesus dá o que a ele? O jugo e o fardo. Você, Judas, derramou sangue de inocente. Aquilo corroeu a mente de Judas. Judas feriu o calcanhar de Jesus. O que é que a gente entende sobre o calcanhar? Falso. Pegou Jesus por trás, vendeu ele por 30 moedas. E aí? O que foi que Jesus fez? Pegou um megafone, vou atualizar para o dia de hoje. Foi lá e fez um story, ou dividiu a tela e botou esse aqui, ó. Tá vendo esse? Tava comigo lá na mesa. Você está entendendo, né? É um paralelo, uma analogia daquilo que nós estamos fazendo. Estamos dizendo que o mundo está doente, estamos vivendo dentro de um templo físico, estamos dividindo o povo, que até então a gente não tem direito nenhum de julgar. A gente tem que amar incondicionalmente. Se a gente não suporta aquilo, a gente não assiste, a gente não está presente, a gente segue em paz com todos. Judas foi lá e pegou a corda, ó, e se enforcou.
Julgue o fardo de Jesus na consciência dele. Quando eu faço algo de errado, isso aqui espreme. É o julgue o fardo de Jesus. A parte que vinde a mim, todos que estáis cansados, o rapaz fala assim, uma vez filho, filho para sempre. Ele conta a história do filho pródigo, pega a herança dele e gasta tudo. Quando ele volta, realmente o pai diz, tudo isso aqui é seu. Mas não diz, vai e faça de novo. Você acorda todos os dias. O dia de ontem já se foi, hoje é um novo. Precisa de metanoia, transformação. A renovação, ele que nos dá. Me renova, Pai, me renova. Olha o meu jugo aí, olha o meu fardo. Primeiro, saia desse marasmo, dessa vida amarrada de dizer que o mundo está doente, mas o que você está fazendo para você ser curado desta doença? Porque ele está lhe dando aí. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, nós estamos. Ele vai dizer, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É só você fazer o bem sem olhar a quem. É só você não fazer acepção de pessoas. É só você não ficar adentrando na vida do outro, querendo, na maioria das vezes, até isso, endireitar o que Deus fez torto. Mas ele... Deixa lá. Meu jugo e meu fardo está entre vocês. Não fale só que o mundo está doente, mas você está vivendo a doença do mundo. Quando eu falei sobre esse vídeo cortado, a moça usa a plataforma para dividir uma tela, pegar um rapaz que está vivendo a vida dele, ele não pega vídeo de ninguém para colocar ali. Mas ela pega o vídeo dele. E sabe o que eu estava analisando? Eu olhei no IG dela, o vídeo que ela mais teve visualização, engajamento, foi o vídeo com esse rapaz. Meu amigo, chore com os que choram, se alegre com os que se alegram. O mundo está doente. Como é que o mundo está... Ela botou. Como é que o povo quer cura se está andando atrás do influencer? Que as pessoas julgam, mas eu olho totalmente diferente. Faz muitas coisas boas, tem os seus déficits, e é com ele e a caminhada dele, Deus. Mas o evangélico se veste dentro de uma situação que não são todos e está ali pegando a criatura e dizendo, Criador, ensina-me. E o Criador está dizendo, como é que você me ama sem ver estar odiando a criatura que independente é imagem e semelhança minha? Até então. Mas ele é de outra. Não importa. E a prostituta? O que é que o mundo ia fazer com a pedra ali na mão? Eu respondo, ia apedrejá-la. Ainda ia julgar Jesus. E na lei, eu estou falando aqueles que vivem dentro de um templo físico, religiosos acentuados, não significa que se reunir como igreja é bom, certo? E na lei, no sábado não pode fazer nada. Jesus pega o coxo, ele desce da telha, os fariseus e os escribas se fecham, doutores da lei, ele vai lá e cura o paralítico, se eu não me engano. E aí? Tá entendendo? Tudo incrível? Cuidado com esses vídeos. Cuidado com esses posicionamentos, porque isso aí, realmente, a cura não chega. Mas Jesus está dando um jugo e um fardo para nós aí. É a consciência. Tudo incrível. Até amanhã. Graça e paz.